Nesse sentido, vocês não vão fazer nada que vocês já não tenham feito e não venham fazendo há muito tempo. Então, relaxe um pouco. Tudo começa com o que se chama questão ou problema. Problema simples, uma questão simples. Por que chove? Lá nos primórdios, na antiguidade clássica grega e antes dela, essa pergunta era feita. E a resposta dada dentro de um sistema de pensamento que era do mito, que não era da ciência, a resposta é Zeus. Zeus, que é o deus dos deuses gregos, Zeus faz chover. E isso era uma verdade inquestionável. Por quê? Porque era uma crença. E uma crença significa um dogma no qual se acredita e não se questiona. Diferente da outra explicação que vocês têm ali. A água dos mares, lagos e rios evapora quando o tempo está quente e transforma-se num gás leve chamado de vapor de água. Em contato com a atmosfera, este vapor de água esfria e forma pequenas gotas de água. As gotas formam as nuvens e, na medida em que elas aumentam, as nuvens ficam sobrecarregadas e ocorre a chuva. Essa é uma explicação científica. E é uma explicação científica que eu consigo, inclusive, reproduzir em laboratório sob condições favoráveis. Ou então reproduzir, inclusive, numa sala de aula de ensino fundamental, fazendo uma experiência com os meus alunos. E através dessa experiência eu comprovo o que é evaporação, o que é condensação. Existe uma grande diferença, portanto, quando nós temos uma explicação como Zeus faz chover, ou como a explicação da Elise, minha filha, e quando nós temos uma explicação científica. Talvez essa seja a questão que possa deixar vocês mais preocupados, porque não se trata apenas de pesquisar, nem se trata apenas de se defrontar com uma questão e buscar respostas, mas fazer isto dentro de um modelo que é o modelo acadêmico, que é o modelo científico. Uma explicação científica pressupõe comprovação. Nós temos que comprovar aquilo que nós estamos afirmando. E pressupõe também uma metodologia, um método, que do grego significa métodos, né? Caminho para chegar a um fim. Ou seja, são necessários determinados procedimentos, determinadas etapas que vão ser desenvolvidas na pesquisa. A primeira etapa que vocês vão desenvolver é uma questão, a hipótese para essa questão e o tema do trabalho de vocês. A partir disso, vocês vão montar um projeto de pesquisa. Então, a primeira questão, definição da pesquisa. Segunda questão, elaboração do projeto de pesquisa. Terceira questão e etapa, revisão bibliográfica, com o levantamento dos textos teóricos e fichamento dos textos teóricos. Quarta, aplicação de instrumento de coleta de dados. 5, tabulação e análise dos resultados obtidos. E 6, só aí é que se está chegando na elaboração do texto da pesquisa de vocês. Então, definição da pesquisa. Problema. O problema é a questão. E aí tem uma coisa engraçada, gente. Normalmente vocês vão escutar a pergunta: já escolheste o tema do teu TCC? Já definiu o tema do teu TCC? Pois é, eu vou contar uma história para vocês. A gente não decide, não escolhe. O tema nos persegue. E uma pessoa pode ser pesquisador há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos,
E ele está sempre no fundo, tentando responder a mesma pergunta. Há algo no mundo que nos captura. Há algo que para nós faz uma questão, não é uma questão, faz uma questão. Se coloca como um enigma, assim, pô, eu tenho que descobrir o que é isso, que raios. Eu tenho que decifrar isso aqui, eu tenho que resolver isso. Os grandes pesquisadores escrevem inúmeras obras que, com pequenas diferenças, têm de fundo o mesmo tema. O cara é perseguido pelo tema como se fosse perseguido por um fantasma. Então não se preocupem se vocês ainda não têm definido o tema. Ele está aí dentro, ele vai aparecer. É só deixar espaço. E quando a gente baixa o nível de preocupação e de angústia, fica mais fácil desse tema, dessa questão brotar. A partir dessa questão, nós formulamos uma hipótese. A hipótese é uma resposta possível, provável, provisória que a gente dá a essa questão. Uma vez definido o que é a minha pesquisa, eu passo para o projeto de pesquisa. E no projeto de pesquisa eu tenho tema, justificativa, pressupostos teóricos, objetivos, metodologia e cronograma. Essas são as partes, os capítulos do projeto de pesquisa. E a pesquisa em si, que é o que eu vou realizar depois do projeto, é uma coisa simples. Com ela eu busco confirmar ou não, ou dar maior especificidade àquela hipótese prévia, provisória, né, que eu havia formulado lá no início. Então eu faço toda uma pesquisa para confirmar, detalhar, confirmar ou não e detalhar uma hipótese que eu formulei quando formulei o problema, quando formulei a questão.